Benvenuta, benvenuto! Nel video di oggi faremo um qualcosa di diverso. Hoje a gente vai iniciar um quadro que se chama Trazendo os Professores aqui do Italiano Fácil para conversar com vocês em português. Os alunos já sabem, nós temos aulas ao vivo no mínimo 3 vezes por semana, então eles já conhecem a Luísa, mas muitos de vocês ainda não conhecem. Luísa, muito obrigado por ter aceitado esse convite, ter vindo até Firenze para fazer esse bate-papo com a gente. Grazie a te. Tenho que me apresentar? Por favor. Meu nome é Luísa Bosetto, eu sou professora de italiano do Italiano Fácil, já fazem 3 anos e alguns meses, agora, né? Ormai. Agora já fazem 2 anos e alguns meses, né? Eu venho de Porto Alegre, do sul do Brasil, mas moro aqui na Itália, em Torino, em Turim, a cidade. Luísa, fala um pouquinho também do seu histórico acadêmico, né, da sua formação. Você também tem um histórico profissional aqui na Itália, inclusive dando aula para entes públicos aqui. Fala um pouquinho da tua formação. Então, eu comecei a estudar letras, né, logo depois que eu terminei o ensino médio lá no Brasil. Então eu decidi estudar português, italiano e literatura de língua portuguesa e de língua italiana, né? Então me formei em letras e nesse meio tempo eu também consegui bolsa, sempre bolsa de mérito, né? Aqui em Perugia, né, na Itália, no centro da Itália. Então tem a Università per Stranieri di Perugia, a Universidade para Estrangeiros. Então eu consegui uma bolsa para fazer um curso de língua lá, né, língua e cultura. A gente tinha aulas de língua, de cinema, de fonologia, de literatura, tudo um pouco. Logo depois que eu concluí também a universidade, eu fiz um outro curso, nível C2, que é o nível máximo do quadro de referência de línguas, né? Também um curso de língua, de cultura, literatura, cinema, história, tudo junto, né? Depois disso, já trabalhava com italiano fácil, né? E chegando aqui na Itália, eu trabalhei em algumas escolas, né? Trabalhava com crianças, trabalhei fazendo revisão com crianças para matérias da escola, sobretudo antologia, literatura, gramática e coisas desse gênero. E também dei aulas, e essa é uma coisa que foi uma experiência fantástica para mim. Eu dei aulas para estrangeiros, para imigrantes aqui na Itália, lá em Torino, né? Então era um grupo muito plural, tinham pessoas de muitas línguas maternas diferentes, pessoas que vinham da Somália, do Senegal, da Nigéria, de Camarões, que mais? Do Marrocos e assim vai, né? Então é uma experiência muito complexa, eu acho que mais complexa, porque a gente às vezes reclama, né, de ter que aprender o italiano e tal, só que o italiano a gente não se dá conta que ele é uma língua irmã do português, né, da nossa língua materna. Para essas pessoas que têm o árabe como língua materna ou línguas afins, né, é algo muito mais complexo, porque inclusive o alfabeto é diferente. Então eu partia lá desde o alfabeto, ensinava as palavrinhas, assim, coisas básicas que para nós é muito óbvio. Por exemplo, tu diz sole e faz assim, a pessoa tá falando do sol, certo? Para eles, sole, e fazer isso não significa nada. Pode ser céu, pode ser teto, pode ser dedo, pode ser número. Então, é algo muito mais complexo, mas foi uma experiência assim muito rica. E em 1 mês, 2 meses a gente fez de curso, eles já estavam falando no passado, no imperfeito e coisas assim. Obviamente com muitas aulas, né? E é preciso muita dedicação, a gente fala sempre sobre isso. Mas é isso, eu tive muitas formações assim e experiências que felizmente agregaram muito para hoje eu ser a professora que sou e também dentro do Italiano Fácil, claro, né? Eu faço várias aulas, já dei aula de conversação, dou aula de conversação, aulas ao vivo, gravação de vídeo, então tudo enriquece e ajuda para que a gente cada vez melhore, né?
a forma como a gente ensina, melhore o material que a gente traz e tudo. Felizmente, acho que a gente está nesse percurso sempre, vocês, né? Vocês, a gente, todos os professores do Italiano Fácil, nesse percurso de melhorar e transformar sempre a experiência de aprendizado em algo mais rico e mais didático, mais claro para o estudante, né? Para o aluno. Perfeito, Luísa. Uma coisa que muita gente tem dúvida é o seguinte: agora mesmo a gente tem alguns alunos de uma turma que nós estamos trazendo para Firenze, que você está acompanhando agora. São alunos que praticamente a metade deles, depois de 1 ano e meio de curso, entraram aqui no nível avançado, em um instituto de língua aqui na Itália, onde a avaliação é feita de forma independente. Então são alunos que nós preparamos para chegar aqui realmente se comunicando, falando italiano, atingindo níveis avançados, a partir do B2. Conta um pouquinho de como você percebe como é feito esse trabalho, porque às vezes a pessoa acha que eu nunca vou sair desse nível, ou nossa, eu não me vejo no avançado, ou eu até entendo, mas não consigo falar. Como é, assim, de forma resumida, porque a gente sabe que tem muitas coisas vinculadas a isso, mas como é estruturado o processo para que o aluno saia do zero e chegue aqui com nível conversacional de autonomia, né? Para que ele consiga se comunicar de forma autônoma, fazer um curso mais avançado? Então, acho que a gente sempre parte, né, da grande plataforma que a gente tem com muitos conteúdos e tudo disponíveis para os alunos 24 horas por dia. Então, no momento em que ele quiser estudar ou puder, está lá disponível, ele pode fazer isso de forma autônoma. Mas a gente sempre acompanha, né, o desenvolvimento do aluno. Então, nas aulas ao vivo, a gente faz aulas de nível A1, A2, B1, B2, então chega, né, pegando todos os níveis lá, a gente vai ver a matéria ao vivo, os alunos comentam, eles fazem exercícios, a gente estimula a eles comentarem também com o que eles gostam, as preferências deles, o que eles fazem, então, para que eles passem daquele conteúdo para uma prática de língua, né, para que não seja somente um conteúdo de gramática. Eu acho que essa é uma grande diferença. Eles estão além da plataforma, que eles podem ver os vídeos em qualquer momento em que eles tiverem dúvida, né? A gente tem esse acompanhamento com aulas ao vivo, no mínimo 3 vezes por semana, né? Então, lá a gente traz todo o conteúdo e a gente vê o aluno lá comentando, a gente corrige quando algo tá desviando daquilo que é o proposto, né, daquilo que a gramática diz, daquilo que a gente vê também que as pessoas falam. Claro que tem coisas que, por exemplo, os próprios italianos podem dizer de 2 modos, e isso é algo legal de abordar também. Mas ele falou assim e eu ouvi assado. Sim, mas se pode dizer dos dois modos. Eu acho que essa é a coisa legal de tu ter um professor ali naquele momento que pode te dizer como é que a coisa funciona, né, quando a língua está realmente em movimento, né? Então, além dessas aulas, né, das aulas ao vivo, a gente também tem as aulas de conversação e nisso a gente vê também o desenvolvimento dos alunos cada vez mais, porque a gente está ali o tempo todo propondo, né, diálogos e propondo novas temáticas que às vezes eles não conhecem. Então isso trabalha o léxico, a gente trabalha, por exemplo, sustentabilidade ou saúde. Sempre tem novas palavras, né? Então a gente lê textos, a gente conversa, a gente pratica léxico. Se tem alguma coisa de gramática, a gente corrige também, né? Revisa, faz então atividades obviamente de prática, mas já revisando conteúdos gramaticais, e isso faz com que o aluno cada vez mais, né, apare as arestas ali da aprendizagem dele e avance, aprenda novas palavras, melhore a sua produção, né, de comunicação, melhore o seu conhecimento, né, também a memória, então algo que ele viu, não lembro muito bem, então a gente está lá e botando em prática, tudo isso ajuda. E a gente vê o resultado, né? A gente vê alunos nossos pegando certificados B1, B2, né? Querendo ir para frente, trabalhando na Itália, vivendo na Itália. Então, essa é a parte legal, sabe? A gente consegue
não ser o cursinho da internet, de plataforma que tu vê os vídeos online, mas a gente consegue enxergar os alunos. Eu sei o nome de todos os meus alunos. E eu chego na aula e digo, a Elaine não veio. Eu vi, Elaine, que tu não veio na última aula. Então, esse é o diferencial. A gente consegue ter o acompanhamento daquele aluno ali nas aulas ao vivo, nas aulas de conversação e também nos eventos presenciais no Brasil e presenciais na Itália. Então, os eventos em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba, no Rio, que vocês fizeram também, né? Os eventos aqui na Itália, que é a segunda vez que eu participo, agora eu vim em maio, né? 2 turmas, agora em outubro de novo. Então, todas essas coisas levam o nosso aluno para um nível mais alto do que um simples, eu fiz um cursinho da internet. Né? É botar o italiano na vida prática do dia a dia. E é muito lindo porque tem alunos que não vêm com a gente, tipo agora em final de setembro, início de outubro, veio uma aluna que é da minha turma de conversação, e ela me mandou mensagens emocionadíssima, porque ela falou, Luísa, eu tô falando com todo mundo em italiano. E eu peço coisas, eu faço tudo em italiano, muito, muito obrigada. E é isso, a gente não precisa estar ali sempre segurando a mão, porque chega um ponto que a gente diz, vai, sabe? Pega a tua autonomia, conversa com as pessoas, conhece gente nova, sabe? E esse acho que esse é o diferencial. Luiz, algumas dúvidas que o pessoal sempre manda aqui pra gente no Instagram. Por exemplo, a gente faz no mínimo 3 aulas ao vivo toda semana. Tem uma aula minha, tem uma aula sua, tem uma aula da Yaskara, ou tem uma aula do Lucas, ou da Laiana. Quantas aulas ao vivo você faz por semana, por exemplo? Eu faço 2 aulas ao vivo por semana. Uma aula ao vivo na quinta-feira para o curso normal e uma aula ao vivo na terça-feira para o Clube VIP, que é um grupo um pouquinho menor, né, um pouquinho mais fechado, e a gente faz atividades mais focadas para a produção deles. Então eu reviso tudo, eu corrijo tudo que a gente tem que corrigir, a gente vê coisas novas, mais conteúdos de cultura e tudo, muita prática, muita escuta e tudo. São alunos que estão mais avançados também. Exato, então já tem uma base de italiano legal, então a gente revisa, certo, coisas que são lá do início, que ainda eu vejo ali que tem as pedrinhas no caminho, né, mas eu fico sempre eu sempre olho, presta atenção. Então, algumas semanas atrás a gente fez uma aula e eu vi, pessoal, teve uns errinhos de concordância complicados. Eu fui lá, próxima semana era concordância, obviamente trabalhando sempre temáticas diversas e tudo, né. E a aula ao vivo da quinta-feira, sempre conteúdos de gramática, de cultura italiana. E conteúdos de gramática não são só conteúdos de gramática. Eu não chego lá e digo, a regra é essa, vamos praticar. Não, é sempre sempre com a base de ver essa gramática em uso, né? Exato, o contexto desse uso e dele tirar os conhecimentos que a gente precisa para a gente também conseguir produzir como a pessoa que escreveu o texto, a pessoa que fez o diálogo e tudo, produziu, né? Para que a gente tenha a nossa autonomia para fazer a mesma coisa que a pessoa fez lá nessa atividade de pré-leitura. Luiz, outra pergunta técnica importante. Como são os encontros de conversação a nível de duração e máximo de alunos por turma? Então, a gente tem nas turmas de conversação, a gente tem um máximo de 4 alunos com 1 hora de duração. Obviamente, a gente sempre tem propostas, né, de conversação, a gente sempre tem propostas ali com perguntas para a gente conversar, com temáticas diversas, pensando também naquilo que está acontecendo no momento em relação à cultura. Essa semana é a Semana da Língua Italiana no Mundo, então eu trabalhei o tema da Semana da Língua Italiana do Mundo desse ano, né? Então a gente propõe, né, ideias e coisas para conversar, mas claro, a gente está num papo super legal, fechou 1 hora. Vamos dar um pouquinho de continuidade, né? Não tem porquê, não é algo tão restrito. Mas a ideia é que seja máximo 4 pessoas, justamente para a gente conseguir dar atenção para o aluno, para a gente conseguir escutar todos, para a gente conseguir trabalhar bem aquilo que a gente está propondo, né? E para todo mundo ter o seu espaço de falar, né? Porque tem gente que a gente sabe que fala mais, tem gente que fala um pouquinho menos, gente mais aberta, mais extrovertida, mais introvertida. Então, a ideia é que se forme também um grupo que vire um grupo
interessante e homogêneo e que as pessoas se conheçam bem, por isso que é um grupo que tem uma duração, a gente não fica trocando esses alunos, para ter essa liberdade também entre eles. Bom, tem grupos de alunas que vira tipo família, assim, né? Conta tudo, então a gente troca ideias e essa é uma coisa bem positiva, assim. Então, 4 alunos para que eles consigam se conhecer bem, mas também para que a gente consiga ter tempo para todo mundo praticar, né? E também para eventuais correções, para eventuais leiturinhas que a gente faz também no meio dessas conversações para ajudar na questão do vocabulário e tudo, né? Perfeito. Mais uma pergunta técnica importante. A gente vê uma coisa que para mim em italiano a gente diz controsenso, que são aulas de italiano que a gente acha no YouTube, na internet, mas quando você abre a aula, 80% da aula é em português. Nas nossas aulas ao vivo, nas conversações, as aulas são totalmente em italiano, em português, e por que é do jeito que a gente faz? Eu vou partir para a resposta de um ponto de vista um pouquinho mais subjetivo. Uma parte da minha formação foi em português. E isso não foi num curso de italiano da internet, nem um curso de italiano de escola. Foi numa universidade. E isso atrapalhou muito o meu desempenho, porque eu entendia as regrinhas, mas a gente nunca colocava em prática porque a gente não falava em italiano nas aulas. E por que a gente vai falar em italiano nas aulas se até o professor está falando em português? E essa é uma coisa que sempre me incomodou muito. E hoje a gente não dá aulas em português. Obviamente, gente, não entendi de forma alguma, a palavra é muito difícil, algo muito abstrato que a gente não pode explicar mostrando uma imagem, não pode explicar trazendo um sinônimo. O que a gente faz? Eventualmente, a gente traduz alguma coisinha aqui outra. Mas as aulas são inteiramente em italiano. E eu vejo nisso um benefício enorme. Por quê? Porque trabalhando a fonologia como a gente faz desde o início, os alunos ouvem e se eles não sabem o que significa, eles escrevem lá, prof, cosa significa tarará, que cosa é? Então a gente consegue também fazer com que os alunos conheçam novas palavras, mas a didática, quando a gente fala de didática, é exatamente isso. A gente conseguir e ter um domínio da língua para que a gente consiga fazer o nosso aluno, e aí a nossa didática voltada para alunos com língua materna portuguesa, né, português brasileiro, a gente consegue achar sinônimos, achar equivalentes em italiano, que não passe para o português, mas que faça o aluno entender melhor e falar assim, essa palavra é um pouco difícil, mas tem um sinônimo que é muito parecido com o português. A gente usa e fala, entenderam, pessoal? Então esse aqui é igual esse aqui, a gente pode usar essa mesma palavra que é um pouquinho diferente, mas tem o mesmo significado. Então, as aulas são, respondendo a pergunta, inteiramente em italiano. Obviamente, se tem alguma dúvida que é muito complicada, muito abstrata de se explicar em italiano, né, a gente passa um pouquinho para o português, né? A gente sempre pergunta, pessoal, tudo claro? Entenderam? Tudo ok? E se não, a gente explica de novo, mas é tudo em italiano. E eu vejo que isso é um benefício enorme para os nossos alunos, porque eles não têm nenhuma dificuldade de fazer atividade de escuta. Eu vejo pessoas do B1, do A2, que fazem uma escuta C1 e acertam como outros alunos que chegaram para mim dizendo, eu sou um B2. Não sabia fazer a escuta do B2, nível B2. Então, os nossos que estão no B1 fazem nível C1 e eles que estão no B2 às vezes não conseguem fazer do B2. Né? Então, tem um benefício muito grande para os nossos alunos. E isso estimula que eles também produzam o italiano. Afinal, se o professor está falando em italiano, eu também me incentivo, né? Sou incentivada a falar em italiano, a produzir em italiano.